Os irmãos fazem uma viagem para vir aqui, viu, irmãos? Eles vêm atravessando a Macedônia. Eu digo, oh, Senhor, cara de fogo, né? Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus que nós aqui estamos. Estamos vencedores em Cristo Jesus. O culto é para nós que viemos, tá, amados? O culto é para nós que aqui estamos. Às vezes a gente fica falando, Deus, cadê o fulano? Cadê o ciclano? Né? E às vezes o culto é só para nós que aqui estamos. Eu quero que você curve a sua cabeça. Vamos estar orando e agradecendo a Jesus porque estamos aqui. Viemos segundo o querer do Senhor. Pai querido, Deus soberano, muito obrigado, Jesus, porque aqui estamos nós, Senhor. Papai, muito obrigado, porque é pela perseverança, Senhor. Papai, muitos não têm perseverado, querido Jesus. E papai, com certeza ainda vão passar dias, talvez tão difíceis, Senhor, por falta de perseverança. Mas nós aqui estamos, Senhor. Continua guardando nós. Continua nos sustentando, Senhor, com a tua bênção, com a tua justiça. Toma, Pai, as vidas que aqui estão, os que estão em viagem. Toma a vida da Dona Sueli, Deus, que está em viagem. Cubra com o teu sangue, Pai. Revista a Dona Sueli, Papai, com a tua graça e com a tua misericórdia. Guarda, Pai, cada um de nós que aqui viemos. Revista no Senhor, fortalece no Senhor. Visita a nossa casa e visita a nossa família, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, glória a Deus. Que nós aqui estamos, né? Que benção quem pôde viajar e que viajou, né? Glória a Deus, amém? Mas nós aqui estamos, queridos. Eu quero dar um recado da parte do Senhor, que nós vamos estar fazendo culto nos lares. Já estamos disponíveis, viu? Para culto nos lares, amém? Vamos lá na terra da irmã, vamos falar na terra, né? Vamos lá na terra da irmã fazer culto lá. Você que queira um culto na sua casa, você precisa falar com nós, avisar pelo menos 15 dias antes, para nós podermos cultuar com vocês, amém? E com certeza o pastor Natan vai também estar ministrando no culto dos lares, e eu vou ficar mais assim, entendeu? Na sombra, né? Coisa boa, glória a Deus, amém? Deus é fiel, todo tempo Deus é fiel, amém? Quem quiser culto nos lares, então esteja avisando nós, marcando pelo menos com 15 dias de antecedência, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor? Eu assim escolhi uma palavra nessa noite, e eu tenho certeza que se for para um ou para dois, com certeza vai valer a pena. Vai valer a pena. Estamos vivendo períodos dificílimos, aonde muitas das vezes não somos entendidos, não somos compreendidos, e há muitas guerras na área de família, matrimônio, casamento. E casamento é uma junção trazida por Deus. Quando estamos debaixo da potente mão do Senhor e entendemos os desígnios da palavra do Senhor, entendemos que vamos passar por luta, mas o nosso matrimônio está guardado segundo o querer do Espírito Santo de Deus. Então eu escolhi um tema para essa noite e eu vou ministrar esta palavra, que diz assim o tema: a minha família é santa. Você tem procurado santidade para a tua família? Você tem procurado ser um homem, uma mulher santa na sua casa, para que a tua família receba o melhor de Jesus? Amém? Deus criou a família e nos chamou para uma vida de plena santidade. Quando existe uma aliança de santidade, você vai vendo os frutos que esta família então passa a colher. Eu ministrei essa palavra na igreja onde meu irmão é pastor no domingo, e eu senti de ministrar essa mesma palavra aqui hoje. Abra uma palavra do Senhor em livro de 1 Pedro 1 e versículo 16.
Amém? Porque há uma suma preocupação no coração de Deus em relação às famílias. Muitas das vezes a mulher que está em casa, ou então o marido que está trabalhando, ele precisa, se a mulher está em casa, ela precisa estar atenta em oração. Assim como o marido também precisa inclinar o coração para entender o processo que a esposa esteja passando e que talvez os filhos estejam passando dentro de casa. Muitas das vezes o marido, ele trabalha lá fora, mas ele não vê nada dentro de casa. Não é verdade? Vamos ver o que a palavra vem falar para nós nessa noite. Qual é a junção do matrimônio, de uma família, para que toda essa família prospere o marido, a esposa e os filhos. O porquê que muitas das vezes um prospera no casamento e o outro não prospera? Por que na igreja um prospera e outro não prospera? Vejamos o que diz em 1 Pedro 1, versículo 16. Ele vem dizer assim: porque as escrituras sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Amém? Veja só, o tema santidade é conhecido por todos os líderes bíblicos. E Josué, aquele que conduziu o povo à terra prometida, ele convoca-o a uma renovação de pacto, dizendo que só os que temessem a Deus poderiam servi-lo, porque ele é santo. Num casamento, num lar e numa casa, não é só a esposa que tem que buscar santidade, jejuar e orar e ficar envergada buscando o Senhor. A proposta da santidade, aqui a palavra do Senhor falando ao casamento, ao matrimônio, à família, é para o marido, é para o filho, é para todos que estão debaixo da autoridade do Senhor, convivendo debaixo do mesmo teto. Veja só, querido, Josué 24, versículo 19. Josué vem dizer ao povo, Josué, ele se preocupava em levar as nações, as famílias, a um nível de santidade perante o Senhor. Josué 24, versículo 19 diz assim: vocês não podem servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. E Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Veja, Josué estava preocupado. Josué, ele era um sumo sacerdócio e ele estava preocupado em levar as famílias a um nível de santidade e santificação perante o Senhor. Amém? Veja só, Josué era um chefe de família temente, com veemência, que chegou a afirmar, veja, presta atenção aqui o que Deus quer falar conosco. Josué 24 e versículo 15, ele vem dizer para nós nessa noite: porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Amém? Aqui Josué estava preocupado em levar as famílias no nível de adoração a Jesus, um nível de santidade e um nível de fazer um novo pacto com Deus. Por quê? Porque num casamento, num lar e numa casa, quando o casal casa, ele tem a sua responsabilidade dos dois contribuírem para a questão do cuidado do lar, da casa, dos filhos e da família. No matrimônio não é só um trabalhando, no matrimônio é os dois trabalhando. No matrimônio, Josué, ele tem a visão de uma família coberta segundo o Espírito Santo de Deus. Veja, Josué, referindo-se à santidade de Deus, inclui logo a sua responsabilidade de conduzir toda a sua família ao Senhor, porque Josué sabia que a visão de Deus é família. Amém? Então, quando Satanás atacar um de vocês, entenda que o plano de Deus, o propósito de Deus é família. Josué buscava famílias que entendessem os projetos e os planos de Deus e que buscassem um nível de excelência, de santidade, para que toda a família crescesse debaixo de uma santificação perante o Senhor.
Veja só, Deus conta com a família para que o seu plano se cumpra plenamente, conforme foi manifesto pelo propósito de Deus. Vamos ver o que a Bíblia vem dizer para nós, lá em livro de Josué, lá em livro de Gênesis. Abre a palavra do Senhor, em livro de Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3. Presta bem atenção nesta palavra. Às vezes eu me caso e Jesus vem dizer: deixa a tua parentela, vem ter comigo, e eu não saio, não largo, não deixo, não sigo, não entendo e não compreendo o projeto e o plano de Deus. Olha o que vem dizer a palavra do Senhor quando Ele chama um homem para ser líder. Um líder, ele tem que ser diferente. Veja o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 12, versículo 1, diz assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da sua casa e do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Veja, aqui o Senhor não está mandando Abraão desistir, abandonar a sua família. Jesus está orientando a ele e dizendo: olha, escuta, eu tenho contigo uma missão e eu vou te separar, e quando eu te separar, eu vou te levar para uma terra. E então lá o Senhor tinha uma obra muito grande para fazer na vida de Abraão. Agora presta atenção aqui no que Deus vai falar no versículo 2, diz assim, ó: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Escuta, primeiro Deus diz o que para Abraão? Sai, vá para uma terra em que eu vou te mostrar, né? Agora aqui ele vem dizer a ele: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Ele está dizendo para Abraão aqui: Abraão, obedeça. Porque se você obedecer, eu tenho um plano com você. A tua família vai crescer e você, Abraão, vai crescer muito. Mas é preciso você tomar decisão. Enquanto você não tomar decisão, nem a tua família cresce e nem você cresce. Aqui, nesse ponto aqui Deus está dizendo que ia fazer da família dele uma grande nação. Mas ele tinha que se desapegar da família dele. Veja, eu o abençoarei e o seu nome será famoso e você será uma bênção para outros. Quer dizer, Deus ia separar a ele, Abraão para um lado e sua família para o outro. Por quê? Porque a família de Abraão precisava prosperar, mas tinha que seguir a trajetória deles e o caminho deles. E Abraão tinha que entender que Deus estava delegando algo sobre a vida dele e que ele seria enviado a uma nação, a um local, aonde Deus iria muito abençoar a vida dele e através da vida dele iria abençoar muitas nações. Às vezes Deus quer trazer para nós algo de excelência. Nós oramos e dizemos: Senhor, eu quero novo. Jesus, faz novo na minha vida. Ó, Jesus, faz novo, mas não larga não. Veja, isso aqui eu não largo, ninguém me tira. Como é que Jesus vai te dar um novo se eu não consigo me desprender do velho? Olha o versículo 3, diz assim: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Quer dizer, não era pouco, né? A família dele iria crescer, ia ser abençoada. Mas ele, Deus ia dar uma extensão muito maior para ele. Porque ele tinha uma missão de ir e abençoar centenas de pessoas. Irmãos, presta atenção aqui, é o mundo que Deus está dizendo. Às vezes nós ficamos tão travados, tão amarrados, e pedindo ao Senhor coisas novas, mas nós não desprendemos das coisas velhas. Veja, Deus valoriza tanto o vínculo familiar que condicionou a resposta das orações do marido, a sua convivência de boa qualidade com a sua esposa. Escuta,
Amém, igreja? Veja só, amados, 1 Pedro 3 e versículo 7. Presta atenção aqui. E também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconhece que a mulher é o quê? É o sexo mais fraco. E que por isso deve ser tratada com que? Com respeito. Hoje, eu tenho atendido, irmãos, e eu atendo aqui segunda-feira. Eram pessoas que eram para estar aqui hoje, mas estão vindo segunda-feira, então não estão vindo na quarta. Hoje, muitas das vezes, o marido não acompanha o que está acontecendo com os filhos, com a esposa, e então, muitas das vezes, acontece tudo errado no matrimônio, por falta de um acompanhamento do sacerdócio ou de uma prudência da esposa, até mesmo dentro de casa. Veja, porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim, para que nada atrapalhe as orações de vocês. Por quê? Porque se há um só corpo, a oração não vai ser violada. Se eu oro mais bonito ou mais feio, a oração tem que ser em comunhão, o marido orando na mesa para todos os filhos, e os filhos em comum acordo, a família debaixo de uma liderança e uma ordenância bíblica. Aí então vamos alcançar o nível da frutificação e da multiplicação. Vocês já vão ver e vocês já vão chegar lá. Presta atenção aqui, nós que nascemos de novo, devemos deixar Deus fazer o sobrenatural nas nossas vidas, usando-nos como canal para atingir os nossos parentes. Nós temos família, e as nossas famílias, elas costumam observar tudo em nós. Eu sou de uma família muito grande, e Jesus me deu um diferencial diferente de vestir, de calçar das minhas irmãs. Se eu vou para púlpito, eu muitas das vezes não quero nem usar púlpito, eu quero ficar lá embaixo. Por quê? Porque Jesus me ensina como deve sentar uma mulher no púlpito, como deve comportar. Por que muitas mulheres não podem usar púlpito? Então, isso já vem direto de casa. Um refinamento entre marido, mulher e filhos. Então crescem todos debaixo de uma aliança de submissão perante o Senhor. Veja, o problema mais crônico da família é que continuamos vivendo segundo muitos conceitos do mundo. E isso atrapalha os planos de Deus. Em tempo de o que é santidade? É tempo de sermos abençoados plenamente. Deus, Ele deseja e Ele quer que todas as famílias sejam abençoadas e prosperem. Mas quando não está na mesma dimensão, vai ficar alguma coisa ali fora dos projetos de Deus. Então precisamos saber quem somos nós em Cristo Jesus, o que fazemos dentro da igreja e para que Jesus nos chamou. Porque tem pessoas que vêm na igreja, mas não sabem o que vem fazer na igreja e não sabem qual é o seu ministério e a sua chamada. Amém, igreja? Veja, por muito tempo o inimigo implantou no meio da família o espírito de divórcio, separação, quebra de quê? De princípios e degeneração. Satanás, ele vai pegar as mínimas coisas. O homem que não tem princípio bíblico e que ele não tem essa junção de amor da casa, do cuidado do lar e da casa da família, ele perde a prática cristã. Ele perde vínculos que ele nunca adquiriu, porque só tem quem adquiriu e buscou no conhecimento da palavra do Senhor. Senão jamais vai ter uma ação se ele não foi, se ele não cresceu e se ele não aprendeu os princípios de família. Veja só, é um espírito hereditário que permeia a família de trazer rejeição. Observe a recomendação de Deus. Veja o que diz a palavra
Senhor? Em Malaquias 2:15. É a palavra do Senhor, irmãos, nesta noite, nos orientando para nós orientarmos os casais. Nós vamos entrar nas casas. E eu digo para você, eu sou uma esponja quando entro nas casas. Eu detecto bebida escondida. Se eu não bebo, por que eu tenho um depósito de bebida na minha casa? E se eu sirvo a Jesus? E se eu prego a palavra do Senhor? Temos que pensar sobre isso. Eu conheço pessoas que têm tontura. Eu fui orar num lugar há poucos dias atrás. E a pessoa me reclamando: olha, eu sinto dor na nuca, eu estou tendo tontura. E eu chamei do lado. Eu digo: você tem noção do que você tem dentro da sua casa? Você bebe? Não, não bebo. Mas então o que está fazendo essa quantidade de bebida escondida? Tinha um negocinho assim, um bujãozinho assim, onde põe bebida e deixa me curtindo. Irmãos, se você não quer para os teus filhos um vínculo de maldição, de bebida, de destruição, passe e repara a tua casa e convide o Espírito Santo para trazer um pacto, uma aliança de santidade, e então você vai começar a prosperar. E eu corrigi há poucos dias atrás um pastor. Eu digo: escuta, se eu ensino alguém que não é bom que assim seja feito, por que eu tenho um negócio guardado dentro da minha casa? Se para mim não serve, o que está fazendo aquele negócio lá? Está impedindo alguma bênção na minha vida. Nós temos coisas do mundo em nós, dentro das nossas casas, e que é tão sutil. Eu quero o novo de Deus, mas não desprendeu do velho. E nós precisamos nos desprender do velho. Amém? Olha o que diz Malaquias 2:15. Diz assim: não é verdade que Deus criou um único ser, feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer dele? Que tenha filhos que o quê? Sejam dedicados a Deus. Portanto, tenha cuidado para que nenhum de o quê? De vocês seja infiel à sua mulher. Irmãos, Josué, ele estava preocupado. Há um pacto de fidelidade e santidade entre as famílias. Porque as famílias chamadas por Deus e guardadas pelo Espírito Santo de Deus, Deus tem ciúme. Sabe por quê? Muitas das vezes me convida para alguns lugares e eu até chego a ir para ver, para espiar a terra. E Jesus fala para mim: não volta mais. Eu te santifiquei para coisas santas. Eu tenho te escondido, porque aonde eu vou te levar é para levar uma aliança de santidade para a família que querem. Não é para quem não quer, é para quem quer. Então, em tudo, Jesus põe em nós um diferencial. E as pessoas olham para nós, dá a impressão de que nós somos ET, né? De tão diferente que nós passamos a ser. Por quê? Já não pertencemos mais no mundo. Estamos no mundo, vamos viver aqui nessa terra, porém não fazemos parte de uma vida do passado. Por isso temos que buscar uma linha de santificação para dentro das nossas casas. Amém? Olha aqui Malaquias 4, versículo 6. Veja só. Malaquias 4, versículo 6. E ele fará com que pais e filho façam o quê? As pazes, para que eu não venha castigar os pais e destruí-los completamente. Hoje, em muitos lares você chega, o pai não fala com o filho não fala com o pai, ou o pai mal fala com a mãe. Por quê? Eles herdaram no passado, na sua aliança, não tiveram uma aliança de santidade e de união. Então não consegue estar entre aqueles que têm santidade e união. Amém, igreja? Precisamos entender a palavra do Senhor. Às vezes tem pessoas que dizem: não é minha praia, eu não gosto de lá. Não gosta mesmo, porque lá está unido só os que é limpo e que é santo. Jesus não está buscando homens santarrões, mas Ele está
É a palavra. Quando eu ministrei no domingo, a pastora Ivani estava e a minha sogra, muitas pessoas vieram para frente. Vocês já vão ver por quê. Veja só, existem demônios que trabalham no quê? No plano de destruição da família. E por isso devemos ficar o quê? Alerta. A mulher ora, o marido vai se desviando. Quando você vê, ele está lá na casa do chapéu. Ele se dá melhor com as coisas do mundo do que com aquilo que é do Senhor. Por quê? Ele não teve vínculo de família. Não foi, ele não conheceu esse vínculo na infância, na adolescência. Por isso, a importância de um vínculo trazida pelo Espírito Santo de Deus. Veja só, há uma tão grande resistência no coração que só Deus, trazendo os seus princípios aos nossos corações, pode nos tornar flexíveis, transformados, e assim a nossa mentalidade deteriorada pelo pecado. Hoje nós achamos que tem, não tem problema, deixa isso. Aí amanhã não tem problema, o que tem, deixa isso. Eu conheço alguém que prefere que os filhos peguem os namorados e venham dentro de casa, namorar, transar, ficar ali, do que os filhos lá fora. Mas irmão, se você consagrou a tua casa ao Senhor, e você fez o teu jardim fechado para o Senhor, você não vai poder concordar com algumas coisas que não são bíblicas, que violam a palavra do Senhor. Se você quer levar uma aliança de santidade para a sua casa, a ordenança bíblica, para que os teus filhos tenham visão e tenham família cristã, vai partir de você que está na igreja. Amém? Veja só, queridos, devemos cumprir a ordenança bíblica. Veja, em 1 Pedro 1, versículo 15, presta atenção. E pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizer. E assim como Deus que os chamou é santo. Irmão, nós quando chegamos para Jesus, nós chegamos como uma árvorezinha cheia de bicho, né? As folhazinhas, tudo. Você vai numa árvore que ela não tem muito fruto, mas você pode ver que algumas folhas estão enroladas. E dentro dela contém algumas lagartinhas, alguns ovos, algumas coisinhas ali encobertas, né? Nós quando viemos do mundo, nós viemos assim, como essa árvorezinha, cheia de folhinha ali enroladinha, e que daí não tem problema, isso aqui não tem problema, passa batido. Aí amanhã ou depois não tem problema. Mas acontece que na formação de conduta de filho, de família, é diferente. Por que eu tenho uma família muito grande, todo mundo unido, junto, clamando e chorando? Ninguém perfeito. Mas ninguém matando o outro, nem denunciando o outro, nem querendo botar ninguém no hospício. Todo mundo adorando Jesus e clamando pelo sangue de Jesus. Por quê? Nós tivemos base na infância, na adolescência, do que era matrimônio e como deveria funcionar o pai e mãe e filhos, para depois ter uma aliança com os filhos de santidade. Veja, e assim a família receberá cura e o que? Libertação. Quando essa família está debaixo de uma potente mão do Senhor, essa família cresce, irmão, de vínculo diferente. Veja, as duas áreas de chamada profética para uma verdadeira santidade. Presta atenção aqui agora. A frutificação e a multiplicação, ela está relacionada à santidade. Você já viu pessoas que nunca conseguem prosperar? E ela fala, meu Deus, eu luto, parece que ela está ali lutando com um boi bravo. E ela não consegue prosperar. Veja, é a causa para que as bênçãos sejam 100% manifestas. A santidade na vida de um homem vai derrubar o cortador, devorador e migrador, porque ele tem princípio de pai, ele tem princípio de mãe, ele tem princípio de família, e ele está debaixo de uma aliança de santidade. E então, através da santidade, ele vai prosperar.
vocês só poderão dar fruto se ficarem unidos comigo. Aqui é uma aliança, irmão, de santidade com Deus, para que Deus venha trazer aquilo que Ele tem para trazer e para nós. Se nós estamos ligados na videira que é o Senhor, e se nós permanecermos, os frutos serão de multiplicação e frutificação e prosperidade. Olha só, a multiplicação de frutos segundo a sua espécie. Qual é a tua espécie? Veja só, vai lá em Gênesis 1, versículo 11. Vamos buscar a nossa espécie aqui. Vamos ver de onde que nós saímos e por que muitas das vezes algumas coisas ficam atrofiadas. Veja, se a espécie de fruto, Gênesis 1 e versículo 11. Se a espécie de fruto é santidade na sua vida, a multiplicação, o resultado, o efeito será segundo tal espécie. Por quê? Porque toda a tua vida é santa. Por isso devemos primeiro manter a santidade para depois multiplicar. Sabe aquele matrimônio, aquele namoro que não foi orientado por pai cristão, por família cristã, e que primeiro eles multiplicam antes do casamento, eles frutificam, né? E depois eles ficam ali embargados no período das suas vidas, sem prosperar. Por quê? Frutificaram fora dos parâmetros e da palavra do Senhor. Isso não quer dizer que este homem vindo para Jesus, Jesus cura, liberta, quebra a maldição e dá a ele um pacto de uma aliança de santidade. Se eu errei uma vez, eu não posso continuar no erro. Eu tenho que me corrigir do erro e ver por que as coisas não abrem na minha vida. Qual é a aliança do passado que eu tenho que ainda não foi quebrada? Veja, os casais devem caminhar de tal forma que possa dizer, olha aqui, em 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. O imitador de Jesus, ele vai observando e ele vai dizendo: bom, isso não serve mais para mim. Eu não posso mais ter dessa forma nem dessa maneira. Do meu lado, na minha casa, eu quero a prosperidade. Então isso aqui tem que sair para entrar isso, isso e isso aqui. Veja só, Adão e Eva perderam a santidade, quebraram a aliança, multiplicaram sem o que? Santidade, e ocorreu o quê? Ocorreu o dilúvio. Amém, igreja? Precisamos entender a Bíblia e entender, às vezes, as coisas que estamos passando, para Deus colocar nós num mistério novo. Veja só, assim foi com Noé, que recebeu uma promessa, não obedeceu, gerou Sodoma e Gomorra, que foram destruídos. Você pode ver que aonde não tem santidade, irmão, você procura a palavra do Senhor. Não tem santidade, vai ter alguma doença, algum capioto vai estar ali escondido para trabalhar. Amém? De destruição. Veja, se quer uma multiplicação em todas as áreas, é preciso haver santidade em nossas vidas, se não corremos o risco de multiplicar e depois perder tudo o que foi conquistado. Por quê? Se estamos debaixo de um processo de santificação, então eu tenho que o quê? Vigiar e continuar. Por quê? Porque se Jesus leva eu a uma conquista, eu tenho que preservar a aliança de santidade para que eu continue guardando a frutificação e a multiplicação que é trazida nas minhas mãos. Amém, igreja? Estão entendendo a palavra? Quem não está entendendo a palavra? Diga, pastor, não estou entendendo. Que eu quero explicar para você de outro ano. Veja só, ser santo é ter uma vida no altar do Rei. Veja, essa é a vontade de Deus, a nossa santificação. Veja, se um casal não preservar a santidade, não terá êxito nos seus projetos. Não adianta, fica pegando a vida inteira, até o camarada dizer: poxa, caiu
a ficha e agora eu vou tirar esse negócio do meu caminho que está barrando a minha santidade e a minha frutificação. Busca a santidade. Veja, a vontade de Deus hoje é a restauração da família, a reestruturação. E o que o líder da família tem como responsabilidade. Aqui a Bíblia não dá responsabilidade para a mulher. O líder da casa é o marido. Para ele ser o policiando os filhos, o lar e a casa. A primeira a restaurar a sua família é a santidade dentro de casa, de forma de que impedindo a atração de espíritos familiares que permeia afetando a família. O homem que está debaixo de um pacto de aliança santa, ele sente de longe, da onde que está vindo a ira, o ódio, a discórdia, a contenda, que então trará a destruição que deseja dentro do lar e dentro da casa. Veja só, querido, o casal deverá demonstrar os frutos e deve ser modelado para os irmãos na palavra, na fé, no procedimento. O fruto deve ser visível. Você pode pegar 10 ou 15. Você vai ver a quem tem a aliança de santidade. O brilho é diferente. Amém, irmãos? O brilho é diferente. A pessoa é diferente. Aquela que guarda a aliança de santidade. Ela é diferente. Veja só, é como como aparecerão os frutos no bom relacionamento. Como? Na família, na igreja, no trabalho, nos ministérios da igreja, no convívio social. Você, adorador de Cristo, deverá ser o modelo em tudo. Se nós estivermos com o quê? A nossa vida na presença do Senhor, vai resplandecer algo novo sobre nós. Amém, amados? Veja, cada um de nós devemos avaliar como anda a nossa vida. Permitir que a graça do Senhor restaure. Para isso Jesus veio, para nos restaurar, para retomar aquilo que nós deixamos de fazer, para retomar aquela aliança que foi quebrada, aquele pacto que foi feito no casamento, de não violar os princípios, o amor, a aliança, a fidelidade do matrimônio, a fidelidade com Deus. Para que então toda essa família prospere. E para que o chefe da família seja um homem veemente, sábio, prudente, olhando tudo que entra, tudo que sai dentro da sua casa. Porque a responsabilidade biblicamente é do marido. E hoje, muitas das vezes, porque pouco conversam os casais, as famílias, não vê por onde entra a destruição. Amém, queridos? Precisamos estar atentos. Por onde está entrando a destruição na vida das famílias, dos casais? Porque Deus quer salvar o homem, libertar e curar. Mas Ele quer também trazer um diferencial de santidade no meio desta família. Veja, estamos debaixo de um grande pacto de santidade. E queremos ver o fruto desse pacto nas nossas vidas. Você vai numa casa que a família é santa, os filhos conversam tudo pianinho e fala de Jesus, das coisas de Deus e por aí afora. Você vai em outro lugar que já vem de uma outra linhagem, você vai ver que é tudo diferente. Por quê? São formações, forma de ser criado. Veja, a família é santa, já que os seus membros, sendo filho nascido da semente, santa, que é a palavra de Deus, adquirirão natureza santa. Veja, em santidade, no entanto, requer crescimento e desenvolvimento. E Jesus nos faz a seguinte convocação. O último versículo para nós ler. Apocalipse 22 e 11. Ele vem dizer assim: aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Mas eu não sei por que tanta santidade. A Bíblia diz que sem santificação
jamais veremos a glória de Deus. Busca santidade para a tua casa. Busca santidade para a tua família. Não vão te entender, não vão gostar, vão botar 1001 carga em cima de você. Mas você continua sendo fiel com Deus. Continua obedecendo o Senhor. E você vai ver os frutos dos teus filhos, da tua família. E você vai ver o fruto quando você entrar na linha de santidade. Você vai ver o fruto da multiplicação e da frutificação. Irmãos, eu passei por muitas situações na minha vida. Não é uma nem duas. E Jesus sempre cobriu, me deu do melhor e traz na minha mão. Eu não tenho, Ele me leva lá, leva cá, leva ali, leva lá, e não falta dinheiro na minha mão. Por quê? Eu tenho herança de Deus primeiro e dos meus pais. Porque eu nasci e cresci ali de pé de orelha. E hoje nós queremos tudo e nós não temos tempo para um período de santificação. Reserve um dia por mês para você vir no jejum de manhã, dizer: eu vou chegar 8 horas da manhã e eu vou jejuar pelo menos até 10h30, que o culto vai começar às 10h30, e eu quero Jesus antes da virada do ano, um negócio novo na minha vida. Aí você cobra Jesus dentro desta palavra. Eu conheço gente, irmão, mais de 40 anos dentro da igreja. Não está ganhando nada, só está perdendo, porque não entrou numa linha de santidade, não buscou santificação e não tem crescido e não tem aparecido os frutos. Amém? Vocês entenderam essa palavra que é para nós? Alguém não entendeu? Gostaria que eu respondesse de forma diferente? Deus, Ele está querendo dizer para nós, filhos: sejam santos, não importa o que vão pensar de vocês, que vão achar. Sejam santos. Busque a minha santidade. E eu vou trazer a frutificação que alguns de vocês estão buscando, estão pedindo. Sem santificação, jamais veremos a glória de Deus. Amém, igreja? Vamos se pôr em pé? Eu quero fazer oração, vou voltar para o pastor, ele já vai fazer a ceia. E depois, então, se for necessário, ora para alguém. Fecha teus olhos, querido Jesus. Jesus, faz-nos santo em toda maneira de viver. Pai, não é uma roupa de santo, Jesus. Não, Tu está falando, Pai, de uma aliança contigo. Jesus, dê para nós essa aliança de santificação, Senhor, para que o inimigo não venha nos roubar, Senhor, lesar aquilo que Tu já nos deu, Senhor, que nós não venhamos a perder aquilo que Tu já nos deu, Senhor. Dê autoridade a cada um que aqui está. Esconde, Pai, nós estamos juntos lutando, aqui não tem ninguém santo, nós estamos buscando, Pai, a santidade. Nós estamos, Papai, clamando, Deus, porque estamos juntos, somos uma família. E como família, Pai, queremos, Senhor, receber a Tua misericórdia, Pai, e a Tua graça. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém?